A aquarela, como você já sabe, é uma técnica de pintura que utiliza água e pigmentos solúveis em água para criar imagens, sejam estas figurativas ou abstratas. A chave para o sucesso na aquarela é justamente o controle da água e a compreensão do modo como ela se mistura com os pigmentos. A seguir, eu vou apresentar um exercício para você se familiarizar mais com a água, pois muitas vezes, quando estamos começando, temos um certo receio de adicionar água suficiente na pintura, trabalhando na maior parte do tempo com pouca água, mas não porque essa seja a técnica que você quer usar para desenvolver uma certa pintura, mas simplesmente porque temos medo de adicionar água e acabar perdendo o controle da pintura. Portanto, praticar esse exercício permitirá você desenvolver familiaridade com a água e parar de ter medo de trabalhar com ela. O que você tem que ter em mente é que esse é um exercício sem propósito de construir uma imagem. Pode ser que você acabe construindo uma imagem, pode ser que não. Não há certo e não há errado, não há bonito nem feio. O objetivo desse exercício é apenas você se familiarizar com a água e assim passar a trabalhar com ela mais livremente, sem o costumeiro receio de adicionar água em quantidade para fazer suas aquarelas. Nesse exercício, você pode usar um giz de cera para passar por toda a área do papel. Qual o objetivo disso? Bem, a cera criará no papel algumas áreas impermeáveis à água. Dessa forma, isso ajuda você a ter um pouco mais de controle sobre a água e o processo de pintura. Funciona como se fossem as rodinhas da bicicleta. Para começar, passe o giz de cera por toda a área do papel. Você pode fazer esse mesmo exercício sem executar essa etapa. Eu estou apresentando essa etapa, pois esse processo me ajudou muito e realmente tinha muito medo de adicionar água na pintura. Hoje eu não uso mais a cera nas minhas pinturas, a menos que eu queira criar alguma textura, mas não preciso mais dela para auxiliar no controle da água. Mas com certeza foi uma ferramenta importante para mim. Talvez ajude você também. Principalmente se você for como eu era. Eu morria de medo de adicionar água e ficava pintando na retranca, com pouquíssima água para ter o máximo de controle. Uma outra opção para criar áreas impermeáveis é passar massinha de modelar. Aqui eu usei a branca. O único cuidado que você deve ter é em retirar o excesso da massinha com uma espátula ou alguma outra ferramenta, pois se você tentar retirar com o dedo, muito provavelmente irá manchar o papel. Tudo pronto, vamos pintar. Primeiro, eu apliquei uma camada de água com a ajuda do borrifador por toda a área do papel. Depois, eu comecei a aplicar as cores: amarelo, laranja, vermelho e azul. Aqui não tem regra, o objetivo é você experimentar de forma leve e solta. Vá aplicando as cores, sem pressa. Você não tem um lugar a chegar, apenas o processo. Aplique algumas cores e observe. Deixe secar um pouco, se quiser. Aplique um pouco mais de água, aplique mais cores. Esse é um processo possível, não uma regra. Liberte-se de toda e qualquer regra aqui. Aplique água, aplique pigmento, use o pincel em uma posição, use em outra, experimente, experimente, experimente. Aqui, por exemplo, comecei a aplicar o pincel em pé, dando leves batidas, e aos poucos eu vi surgindo algumas árvores. Nesse ponto, eu resolvi mudar o caminho, então retirei o excesso de pigmento azul com o pincel. Voltei a aplicar novamente o azul, e como já disse, não há um objetivo, apenas o processo de ir e vir, adicionar e retirar. Permita-se brincar com a aquarela sem ter um objetivo claro, que não seja o da própria experimentação. Pratique retirar o excesso de água, misture cores, retire o excesso de pigmentos, aplique mais água, aplique aguada. Quem sabe um pincel mais seco com pigmento. Enfim, experimente pincéis diferentes, texturas diferentes. Nesse ponto, eu decidi criar camadas sobrepostas na área em azul. Apliquei primeiramente uma camada de preto e depois um pouco de roxo. Continuei esse processo aplicando vermelho, laranja, amarelo. Experimentei aplicar um pouco de branco, mas decidi fazer um salpicado depois. Continuei aplicando mais cores, como vermelho, mais preto, roxo. Esperei secar completamente e, por fim, fiz o salpicado com a tinta guache branca. Usei a escolar mesmo.
Para finalizar, desenhe alguns pássaros no céu. Processo finalizado. Lembre-se, você pode apenas criar texturas, pinturas de fundo ou pinturas abstratas. Ou ainda, você pode criar vários elementos para criar uma paisagem, por exemplo. Aqui eu poderia ter adicionado alguns galhos vindo das laterais do papel ou ter pintado uma árvore na área central. Enfim, não tem certo e nem errado. Você pode usar essa técnica para aprimorar o seu processo de pintura, para relaxar, para desenvolver algum esboço de pintura, principalmente quando você não tiver ideia, né? Após finalizar, você pode ver o que gostou e o que não gostou e começar uma pintura mais estruturada. Aqui eu apresento algumas das pinturas que eu fiz usando essa técnica. Umas eu fiz usando o giz de cera no fundo, outras não. Bem, é isso, pessoal. Eu espero que você pratique várias vezes esse exercício. Assim você vai conseguir chegar a algum lugar. Se você praticar só uma vez, não vai ter muito resultado não, viu? No blog eu fiz um artigo mostrando o tutorial passo a passo. E lá segue umas dicas extras. Eu vou deixar o link na descrição. É isso aí. Você está na Aquarela de Maria. Eu sou a Cris e até o próximo vídeo.